Paz a todos, Deus abençoe, gente. Vamos fazer uma oração. Depois da oração, a gente vai compartilhar algo de Deus para o seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, nós, mais uma noite estamos aqui na Tua presença para pedir Tua misericórdia, Tua direção, Tua força, Tua sabedoria. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Tua palavra diz que sem mim nada podeis fazer. Mas nós sabemos que com o Senhor nós conseguimos vencer todas as lutas, todos os problemas, todas as dificuldades. Como disse Davi, contigo eu salto muralha, contigo eu venço o exército. A vitória não vem se o Senhor não estiver na frente. Toma a direção, abençoa para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus possa fazer o infinitamente mais do que tudo, como diz a palavra dele. A Bíblia fala lá no livro de Tiago, no capítulo 2, que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Que a Bíblia diz que a ira do homem não produz justiça de Deus. Né? A ira do homem não produz justiça de Deus. Então, a fé ela vem pelo ouvir a palavra, né? A fé ela vem pelo ouvir e ouvir também a palavra. E a Bíblia fala lá em Romanos, ouvir a palavra de Cristo. É o que produz fé dentro do nosso coração. Mas quando ele fala que todo homem tem que estar pronto para ouvir, nem sempre você vai ouvir uma palavra, às vezes, que vai te colocar para cima, no sentido, né? No mundo tem muitas palavras, mas nem toda palavra que a gente ouve, às vezes, vem de Deus. Né? E quando a palavra não vem de Deus, ela causa dúvida. Quando a palavra não vem de Deus, ela desanima. Quando a palavra não vem de Deus, ela coloca a pessoa para baixo. Mas a palavra de Deus, ela levanta, ela fortalece. A palavra de Deus, ela ilumina, ela abre a visão. Então, Tiago diz que todo homem tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar, que tem hora que você quer falar, mas o Espírito Santo ele fala, é melhor se calar, né? Ou tem horas que o que você ouve, né? Por exemplo, Jesus, né? Jesus, quando ele estava lá sendo condenado, sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, Jesus, ele foi interrogado, né? E teve um momento que falaram com Jesus se ele era o Cristo, né? Teve um momento que Pilatos, ele falou, você é mesmo o Cristo? Diz o que você é, porque eu tenho o poder de te salvar, né? E enquanto estava todo mundo lá acusando Jesus, falando de Jesus, que Jesus tinha blasfemado, que Jesus tinha falado que ele poderia destruir o templo em 3 dias, construir aquele templo em 3 dias, né? Ele poderia destruir o templo. Ele falou que não ia ficar pedra sobre pedra, que não fosse derribado. Ele falou, está vendo esse templo aí? Ele vai ser destruído e reconstruído em 3 dias. O pessoal que ouviu isso não entendeu. Pensou que Jesus estava falando do templo de pedra, mas Jesus estava falando do templo dele, que ele iria morrer
ficar 3 dias no túmulo e no terceiro dia ele ia ressuscitar. Só que quem ouvia isso e não tinha a visão espiritual interpretava a palavra que Jesus falava de outras formas. Jesus estava falando do tempo dele. Eles estavam entendendo que era o tempo de pedra. Então, Pilatos falou, olha, eu tenho o poder de te soltar, né? Jesus falou, não, você não tem nenhum poder sobre mim. Se você tem algum poder, quem te deu foi Deus. Se você tem algum poder, quem te concedeu foi Deus. Você está nesse lugar onde você está, foi porque Deus te colocou. E tem muita gente que ela tem alguma coisa, ela acha que ela é alguma coisa porque ela tem alguma coisa. Não, se ela tem alguma coisa, se ela chegou a ter alguma coisa, foi Deus que a deu. Não para que ela se glorie, não para que ela se ache melhor do que a outra, né? Mas para que ela possa reconhecer que o homem não pode receber coisa alguma se do Senhor não vier. Tudo que a gente recebe, tudo que você recebeu, tudo que você vai receber, vem de Deus, veio de Deus. E veio para que você possa dar glória, exaltar, buscar Ele, e conhecer que sem Ele, você e eu não somos nada, né? E está pronto para servir, está pronto para obedecer, está pronto para ouvir, né, a palavra e colocar em prática. Ele fala, todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Que às vezes você ouve coisas que entristecem o seu coração. Você ouve coisa que, se você não vigiar, magoa, né? Você quer fazer justiça com as suas próprias mãos, né? E temos que vigiar, porque a Bíblia diz que sobre tudo que tem que se guardar, guarda o coração. Quando a Bíblia fala, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, exatamente também isso, guardar o coração. E tem muita gente com mágoa, tem muita gente irada, tem muita gente aborrecida, tem muita gente que não vigiou, né, o que ouviu lá e deixou entrar no coração. E o seu coração é fonte de águas da vida. Nosso coração tem que ser um lugar onde nós temos que guardar coisas boas, a palavra de Deus, aquilo que vai nos fortalecer, aquilo que vai alimentar a nossa fé, a nossa alma. Nosso coração é para a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos traz força, aquilo que vai nos incentivar a buscar a Deus. Nós temos que trazer para dentro de nós aquilo que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, ele diz lá, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A ira do homem não produz justiça de Deus. Você vê Caim, ele caiu por quê? Porque ele estava irado. Caim estava irado. E Deus falou para ele, se você proceder bem, é certo que você será aceito. Quer dizer, você não está sendo aceito por causa do seu proceder, das suas atitudes. Às vezes a gente erra e a gente não reconhece, né, os erros, né? E Caim estava sendo reprovado por Deus. Caim estava mal com Deus. E diz a Bíblia que ele ficou irado por causa disso, porque Deus aceitou que Abel ofereceu, que foi, a Bíblia fala lá que Abel ofereceu as primícias para Deus, né? Abel deu o melhor para Deus. E antes de Deus aceitar as primícias que Abel tinha para oferecer, Deus aceitou Abel. Ao passo de Caim, Deus não aceitou nem ele
e nem o que ele estava oferecendo. Aqui o capítulo 4 de Gênesis. O Caim estava irado por causa, capítulo 4, versículo 6, diz assim: e o Senhor disse a Caim, porque você está furioso? Porque se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-los, mas você deve dominar. Tanto o bem quanto o mal quer dominar a gente. O bem quer dominar a gente, a paz, a alegria, a presença de Deus. Né? A Bíblia fala que com a alegria do coração se aformoseia o rosto. Quando alguém está feliz de verdade, quando alguém está bem com Deus de verdade, a primeira coisa que você olha é o semblante. Porque uma pessoa está bem com Deus, ela está com o semblante caído, triste, irado, irada, não. Ela pode estar até passando por problema, mas os problemas não vai abater, não vai destruir aqueles que são justos e verdadeiros. Caim estava furioso, com o semblante transformado, a ponto de Deus olhar e dizer assim: o pecado, saiba que o pecado está te ameaçando na porta, está te batendo na porta. Então, o Senhor, né, disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Chamou, estava lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando agora a mim. Amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Ele derramou o sangue, o próprio sangue do próprio irmão, do irmão dele, né? E todos nós, na verdade, somos irmãos. Nós não temos que nos odiar, nós temos que nos amar, como disse Jesus, né? Jesus falou que nós temos que amar até os nossos inimigos. Aquele que fala mal de você, aquele que quer o seu mal. Tem muita gente que já chegou aos seus ouvidos que ela não gosta de você. Que ela se levantou contra você sem você ter feito nada. Mas você não tem que ser como Caim. Você tem que ser. Você não pode deixar a ira, a mágoa, o ódio tomar conta do seu coração. Quem tem que tomar conta do seu coração é a paz, é a justiça, é a misericórdia, é o perdão, é o amor, né? Se Caim tivesse amor por Abel, o amor de Deus, jamais ele tinha feito o que ele fez. Tudo que Caim fez foi a prova que ele não tinha dentro dele nada de Deus. Ele estava até fazendo algo para Deus, mas ele estava fazer algo para Deus é uma coisa e estar cheio de Deus é outra coisa. O que vai mostrar se a gente tem Deus ou não é o que a gente
faz para Deus. Que não adianta fazer para Deus se prejudica o irmão, né? O que adiantava Caim estar levando a oferta para a casa de Deus, se por detrás ele estava armando contra o próprio irmão? Se por detrás ele estava odiando o irmão? Se por detrás ele estava com pensamentos mal contra o irmão? Não é isso? E ele vai dizer para Deus: eu não sei. Eu não sei nada sobre o que você está falando dele aí. Mas na verdade ele sabia muito bem, porque foi ele que tinha feito mal para o Abel. E Deus vai dizer: o que você fez? O sangue do teu irmão está clamando a mim da terra por justiça. Ou seja, Abel já não estava mais ali para se defender, mas o sangue dele, porque ele era justo diante de Deus, estava clamando do céu. Estava clamando ali por justiça. Quando você é justo diante de Deus, irmãos, quando você é fiel diante de Deus, você não precisa se preocupar, você não precisa deixar a ira tomar conta do seu coração. Então, outra palavra que diz assim: deixa a ira, deixa o furor. Isso não te acabará bem, né? Ou seja, entrega na mão de Deus, porque a justiça, ela vem de quem? A Bíblia diz que Deus é o juiz de toda a terra. O versículo 13 diz Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsaste dessa terra. Aonde terei de me esconder da tua face? Serei fugitivo e errante pelo mundo. Qualquer que me encontrar me matará. Depois que ele fez o mal, ele ficou preocupado que alguém fizesse o mal para ele. Ele falou: e agora? O que será de mim, né? Eu fiz o mal contra o meu irmão, eu vou ser castigado por isso. O meu castigo será maior do que eu possa suportar. Mas por que ele não pensou antes? Né? Tem muita gente agora dentro de uma prisão, presa, porque cometeu crimes, porque fez coisa errada, agora está arrependido, mas poderia ter pensado antes. E na verdade, antes da pessoa cometer o erro, cometer a falha, ou o mal está lá buzinando no ouvido da pessoa, Deus também está falando. Que antes dele fazer o que ele fez contra o irmão, Deus falou com ele: olha, por que você está irado? Por isso que não é bom tomar decisão com a cabeça quente. Quando você tiver que tomar uma decisão e você estiver nervoso, você tiver, sabe, se não puder pensar, então é melhor acalmar e tomar depois. Porque você pode tomar uma decisão errada, com cabeça quente, e depois querer voltar atrás e não ter mais jeito. Caim, ele só veio cair em si depois que o sangue do irmão estava clamando a Deus por justiça. Esse castigo que veio sobre Caim foi porque o sangue de Abel estava clamando por justiça. Então ele cai em si, Caim, depois que ele comete o crime, ele comete o pecado, ele mata o irmão, ele deixa o ódio dominar o coração dele, ele vai ao campo, irmãos, ele leva o irmão para uma armadilha. O irmão estava ali com ele estava ali na covardia com o irmão, ele estava ali com o irmão com o coração tramando o mal contra o irmão. O irmão não sabia que ele ia fazer aquilo que ele fez contra o irmão dele. E o irmão só recebeu a pancada por detrás. E o sangue caiu. Deve ter sido na cabeça a pancada que ele deu, a pedrada, o paulado, sei lá o que foi que ele matou o irmão dele. Mas eu só sei que Abel morreu ali. O corpo de Abel ficou estirado ali no chão. O sangue começou a jorrar ali. E ele saiu e deixou o irmão morto lá. Agora sim,
Agora sim eu estou aliviado, porque Abel está morto. Só que agora ia começar o castigo, o sufoco. E quando tem justiça de Deus na vida de alguém, e alguém se levanta contra esse alguém, como aqui no caso foi Abel, Caim que se levantou contra Abel, né? Deus não deixa barato. Deus falou: o que você fez? Primeiro Deus fala com ele, que ele está furioso, porque o semblante dele está transtornado. Deus fala com ele, ameaça está chegando contra você, mas cuida você, não deixa a ameaça entrar no seu coração. O pecado está querendo entrar no seu coração, vigia para o pecado entrar no seu coração, se domine, não deixa a ira te dominar, domine, né? Se domine. Mas ele não deu ouvido ao que Deus falou. Aí Deus vai falar com ele depois que ele faz a besteira. Agora, ele vai falar para Deus: e agora o meu pecado é tão grande que eu não posso suportar. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor coloca em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, o leste do Éden. Caim passou a ser um amaldiçoado. Vamos orar agora, porque Deus, ele quer te guardar dos Caíns, daqueles que não dão ouvido à voz dele, mas que andam com o coração cheio de ira, cheio de maldade dentro de si. Que Deus possa guardar você e sua casa dos Caíns. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Abel não sabia que o próprio irmão estava contra ele. Tudo porque ele agradou o Senhor, fez o que era reto e justo diante dos teus olhos. Mas isso não anulou a justiça de Abel. A maldade de Caim não destruiu as coisas boas que Abel tinha feito diante de ti. Pelo contrário, o sangue de Abel clamou da terra ao céu, para que a justiça fosse feita. O Senhor é o Deus do justo, o Deus dos Abéis, o Deus que é com aquele que antes de oferecer algo para o Senhor, oferece a própria vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então entrega essa pessoa em tuas mãos, livra ela de todo mal, livra a casa dela. Não deixa que o coração dela venha se sujar com os Caíns, com aqueles que lutam dentro de si, Pai, não a verdade, mas a mentira, a mágoa, a ira, a contenda, a perturbação, mas que venha ter dentro de nós o mesmo espírito, o mesmo fruto de Abel, que foi a bondade e a justiça diante de ti. Entrega em tuas mãos, consagra a água que aqui está, essa pessoa também vai beber. Ela beber, ela receba o milagre para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Beba aí da água, meu irmão. Seja abençoado. Deus te guarde, Deus te proteja. Deus te defenda de todo mal, tá bom? Amanhã, domingo, busca a presença de Deus, aí onde você mora. Você que mora aqui na cidade, aqui, você vai estar conosco às 8 da manhã e também às 7 horas da noite. Ótima noite, fica todos na paz.